Os humanos são de fato criaturas curiosas. Nós exploramos, observamos, experimentamos e criamos. Existe um impulso interno, quase incontrolável, de questionar, repetir, aprimorar. Uma verdadeira máquina de dúvidas funcionando dentro do nosso cérebro, mirando cada aspecto da vida e da existência. Nenhum campo permanece intocado, nenhum conceito é deixado de lado. Todo mistério será esmiuçado. Toda possibilidade analisada e apresentada quando for possível. Não é surpresa que a civilização como conhecemos tenha sido construída a partir dessas características. Milhões de pensadores, cientistas, filósofos e trabalhadores dedicaram suas vidas inteiras para responder uma única pergunta, ou criar algo novo. Isso é inspirador, é admirável, mas nem sempre é algo bom. Para cada mente brilhante que teve sucesso, muitas outras falharam, estavam erradas, ou simplesmente desperdiçaram suas vidas. E não é surpresa alguma que, nesse processo, alguns tenham enlouquecido, que alguns tenham feito coisas ruins, ou até coisas verdadeiramente malignas, em nome da curiosidade. Claro, estou falando de cientistas loucos, médicos imorais e indivíduos mentalmente perturbados. Pessoas que passaram a experimentar com a própria vida e com a natureza. Geralmente movidos por traços de personalidade estranhos, inquietantes, e por uma ambição descarada, quase divina, que ultrapassa qualquer tabu. E é aqui que entra o nosso tema de hoje. Kenjaku, um personagem quase monástico, uma figura que, por séculos, se manteve nas sombras, manipulando incontáveis vidas, enquanto experimentava com a existência humana, com energia amaldiçoada, e com os limites do que isso tudo pode alcançar. É um vilão extraordinário, misterioso na medida certa, nunca caricato. Enquanto todos conspiram, ele joga jogos de tabuleiro. Enquanto o mundo entra em colapso, ele relaxa na praia. Enquanto vidas são destruídas, ele sopra bolhas em um parquinho infantil. Ele é despreocupado, da forma mais fria possível. E ainda assim, em nenhum momento, nem nós, espectadores, nem os próprios personagens da história, jamais sabemos o que ele realmente está fazendo. Nem mesmo seus aliados. Ele é um mestre da manipulação, mas não da forma comum. Ele não controla mentes, não força escolhas, simplesmente as desorienta. Observa, analisa ações, crenças e valores, e permite que cada pessoa siga seu próprio caminho, mesmo que isso leve ao caos. Quando planos entram em conflito, Kenjaku não discorda, nem concorda. Ele apenas observa impressionado. Impressionado com a força absurda de Yuji como receptáculo, com a capacidade humana de resistir à presença do Sukuna, com a técnica amaldiçoada de Takaba, que transforma absurdos em realidade, e com a ligação sanguínea de Shozo, capaz de criar laços reais mesmo entre maldições. Kenjaku está se divertindo. Ele não se abalou quando Hanami quase morreu. Não demonstrou nenhuma emoção quando o jogo foi eliminado, mesmo tendo interesse em absorvê-lo. Para ele, não importa se algo sai conforme o plano ou não. Tudo é apenas destino, acontecendo da forma como escolheu acontecer. Mesmo quando isso sabota seus próprios objetivos. E isso o coloca em um nível completamente diferente de vilões inteligentes do anime. Kenjaku é inumano, apesar de ser humano, se é que isso faz sentido. Ele quase nunca se irrita. As únicas vezes em que demonstrou algo parecido com frustração foram em seus confrontos com Yuki Tsukumo, um ideológico e outro físico, no qual foi forçado a lutar mais seriamente do que qualquer outro personagem na série. Fora isso, Kenjaku raramente demonstra emoções, exceto uma, curiosidade. E é isso que o torna tão perturbador. Ele apenas planta sementes, manipula de maneiras infinitas, mas quase nunca força ninguém fisicamente. Ele convenceu as maldições do desastre a acreditarem em sua própria utopia, escondeu suas reais intenções e as usou como peões, que acreditavam agir por vontade própria.
Ele colocou o dedo amaldiçoado no apartamento de Junpei, levando à morte de sua mãe. Colocou outro na prisão, para testar a força de Sukuna e gerar caos na sociedade Jujutsu. Colocou mais um na escola, para que Yuji o consumisse, e assim desse início a toda a história. Na verdade, Kemjaku foi quem deu origem a Yuji. Sem ele, nada disso existiria. E o mais fascinante, Kemjaku nunca força a vontade de ninguém, mesmo sendo capaz disso. Ele é um dos 5 personagens mais fortes desse universo. Poderia esmagar 99% deles, mas quase nunca usa sua força destrutiva. Ele luta pouco, planeja muito, nunca mente, apenas omite. E isso o torna aterrador. Quando convenceu o presidente dos Estados Unidos a invadir o Japão, ele só disse fatos. Apenas deixou de mencionar que todos seriam usados como combustível para o jogo do abate. Ele faz isso com todos, com exceção de Sukuna, que provavelmente é o único que ele teme. Ainda assim, nem mesmo Sukuna consegue entendê-lo completamente. E isso nos leva à pergunta central: onde entra a loucura? Onde estão os experimentos? A resposta é simples. Kemjaku passou os últimos 2000 anos obcecado pelo potencial da energia amaldiçoada, tentando fundir humanos e maldições, criar algo novo, algo além. E foi assim que nasceram experimentos grotescos, irmãos fracassados, e por fim, Yuji Itadori, o único sucesso. Para Kemjaku, Yuji não é um filho, é uma obra-prima, um experimento bem-sucedido. E talvez seja por isso que ele se importa. Não por amor, mas por curiosidade. Kenjaku não é humano como nós entendemos humanidade. Humanos não vivem milênios, não trocam corpos como ferramentas, não brincam com vida e morte como conceitos descartáveis. Nós não sabemos sua origem, nem sua história, nem sua verdadeira mentalidade. E talvez nunca saibamos. E isso é exatamente o que o torna um dos personagens mais fascinantes já escritos.